Nós estamos de volta, Questões de Fé, e você pode participar do programa hoje não por telefone, mas por e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br, também pelo facebook.com/questões.defé, e as suas participações serão lidas no próximo programa. Vamos então ao último parágrafo da exortação apostólica do capítulo 1. Depois nós vamos para o capítulo 2 no próximo programa. O Papa termina, número 49, com o famoso verbo, que é o verbo muito querido por ele. Faz parte da experiência pessoal dele como arcebispo em Buenos Aires, que é sair, ir ao encontro das pessoas. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse, como eu acabei de mencionar antes, aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e elameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Aqui é uma crítica claríssima à Cúria Romana. Não tenho dúvida, ninguém precisa ter dúvida disso. Agora, tudo que ele vai dizer aqui é em relação ao mundo que o cerca, que já tinha sido criticado, este mundo da Cúria, criticado de maneira até mais violenta pelo Papa Bento. E o Papa Francisco continua esta crítica. Não quero uma igreja preocupada, já falei. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui vai uma crítica, como eu falei, bem localizada, mas é uma crítica também que pode servir para nós, no Igreja do Brasil. Por exemplo, alguns anos atrás, qualquer coisa que um governante fazia, muitas vezes nem tão séria, nem tão grave assim, a CNBB tinha declarações. A CNBB falava. Hoje, o país está caindo aos pedaços, a corrupção, a gente não consegue colocar no zero, numa folha, os zeros. Tem hora que eu me confundo, são bilhões, milhões, dólares, reais, a gente não sabe. Um silêncio, a Igreja Católica não fala nada. Ah, mas é uma questão política. Uai, como é que antes a questão política podia se falar? Agora não pode mais? Por quê? Eu acho que o Papa está dizendo aqui que está na hora de berrar, está na hora de gritar, está na hora de falar. E ele está falando. Mas e nós aqui? E a Conferência dos Bispos do Brasil? E os nossos bispos? Estão todos enfiados debaixo dos bastidores? Por quê? Muito bem, vamos agora chamar o estudante Ismael, que nós já ouvimos, e naturalmente ele está na universidade. Sabe quem fundou a universidade? A Igreja Católica. Sabe quem são os maiores cientistas do mundo? São ligados à Igreja Católica, quase todos padres. Então não é muito, o ambiente não deveria ser muito hostil à igreja. Vamos ver o testemunho de Ismael. Também conto com o apoio do Ministério de Universidades Renovadas, que tem uma atividade muito intensa na universidade, que congrega muitos jovens, professores, técnicos administrativos das universidades, em um ambiente assim que propicie que a gente não se desvincule das nossas raízes, das nossas tradições, dos nossos valores que nos moldaram até então. As teorias que são ensinadas na universidade, mesmo que elas não se comuniquem muito
com a fé que a gente professa, elas também são importantes. E eu acredito que dá para a gente poder estabelecer um diálogo entre a nossa tradição, os nossos valores e também ao conhecimento tecnológico, ao conhecimento científico, que tão importante se faz para que a gente consiga transformar o mundo. Acreditar no Senhor transformando o mundo. Para você que é jovem universitário, para você que crê e também para você que não crê, eu deixo uma mensagem que você acolha o amor em sua vida, que você viva aquilo que Deus nos propôs, aquilo que Jesus nos mostrou que é possível, que você acolha o Jesus, que Ele possa renascer em sua vida a cada dia, que Ele possa fazer uma transformação na sua trajetória, para que você acolha os princípios que Ele nos propôs aqui enquanto esteve conosco. Da sabedoria divina. Acreditar no Senhor transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Só queria fazer uma ressalva. A crítica que eu fiz à Conferência dos Bispos não se aplica ao nosso arcebispo. O Dom Valmor, no jornal Estado de Minas, tem escrito artigos muito contundentes contra a situação em que o Brasil vive hoje, principalmente a grande corrupção existente. Não adianta falar que sempre houve, porque essa que está agora é a maior de todas. Um historiador disse que desde o século XVIII a.C., na humanidade, desde o Antigo Egito, nunca houve uma desfaçatez tão grande em nenhum país do mundo. Portanto, a crítica não vale para Dom Valmor, que tem feito exatamente, tem dedicado muitos artigos se referindo a este nosso problema do Brasil. Agora nós temos aqui também o Enio Luiz Bolzan, manda um e-mail da cidade, sinal de que vê o programa lá em Santa Catarina, meu estado predileto, onde eu morei durante muito tempo, 2 anos, e guardo grandes recordações, e um estado muito simpático, Itapema, em Santa Catarina. Ele diz assim: não consigo achar para ouvir o canto santo do Padre José Cândido, sou eu mesmo. Seria este: santo, 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 santo é o Senhor. Eu tenho vários santos, este é um deles. E onde você pode encontrar as partituras? Você pode encontrar as partituras no livro da Vozes, Louvemos, parece que é Louvemos, eu não sei se é Louvemos, eu confundo. É um livro que tem 2 volumes enormes, foi organizado por a irmã Miriam. Lá tem quase todas as minhas músicas feitas do passado, não as atuais. Todas as minhas músicas feitas no passado, tem todos os santos, todas as músicas Santo, Santo, e inclusive este. Então aí nós depois podemos comunicar com ele, porque eu não tenho o e-mail dele aqui. Muito bem, nós vamos responder mais algumas perguntas. O Pablo já é nosso conhecido, ele fez uma participação no dia 20 de dezembro, então tem muito tempo, né? Bom dia, Padre Cândido. Queria saber se o pecado contra o Espírito Santo, aqui é pecado contra o Espírito Santo, com E maiúsculo, S maiúsculo, não é contra o Espírito. O Espírito com E minúsculo é o espírito humano, né? Se caracteriza apenas por uma não busca ou não aceitação da salvação de Jesus. É um pouco mais do que isso, é um endurecimento do coração. É o endurecimento completo do coração. É a pessoa que, para se manter na sua posição, é extremamente arrogante, não aceita de forma alguma as suas fragilidades, a sua insuficiência e não quer saber de Deus, porque Ele é Deus. Pecado do Espírito Santo é o pecado em que a criatura se arroga como sendo o Criador. E ele continua: depois queria saber se vocês veem, com toda a aproximação do Papa com o patriarca da Igreja Ortodoxa,
um cenário de união das duas igrejas no futuro, onde então seremos um só rebanho. Um grande abraço. É bom lembrar duas coisas. Eu acredito que união visível com a Igreja Ortodoxa vai ser muito difícil. Não por motivos doutrinários, porque já não os há. Igreja Ortodoxa, as igrejas ortodoxas da Grécia, da Rússia e assim por diante, e a Igreja Católica do rito latino, não tem mais nenhuma excomunhão mútua. A mesma fé, os mesmos sacramentos, a devoção. Então, não há problema. O problema é o caráter cismático. As igrejas ortodoxas só se uniriam à Igreja de Roma no espírito delas, onde não há um papa, onde há um patriarca nacional. As igrejas são nacionais. Elas têm uma universalidade concedida pela mesma profissão de fé, mas não pela disciplina. E, portanto, o patriarca da Rússia congrega toda a igreja da Rússia, os bispos, os arcebispos, etc., e ali permanece a sua autonomia disciplinar. Isso não é o estilo da Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja que disciplinarmente está presente em todos os episcopados do mundo. Então, unidos já estamos na fé, mas permaneceremos separados no ponto de vista disciplinar. É mais fácil haver união com a Igreja Anglicana ou Luterana do que nesse sentido de disciplina, ressalvadas o respeito às tradições destas igrejas. Então, essa é a resposta ao Pablo. Um grande abraço, obrigado pela participação. Voltamos para o último bloco para responder o restante das participações.